Mais uma vez, eu vou trazer para vocês um relato de uma pessoa, e neste caso é um profissional, um médico, desesperado com a situação do SUS. Quem vai trazer o relato dele em forma de texto, de expressão e trazer aqui a emoção aflorada sobre o texto que ele deixou de despedida profissional é a doutora, como é o nome dela? Deixa eu pegar aqui, Rúbia Martins, tá bom? Vou colocar, vai estar o arroba dela para vocês seguirem lá. E ela vai relatar, ela vai ler, na verdade, deixa eu ver aqui, ó, com um pesar dito um adeus para o SUS do doutor Diego Vieira, tá bom? É o relato do amigo dela, uma carta de despedida que este profissional fez em relação ao SUS. E mais uma vez, o outro relato que eu trouxe era de uma pessoa, né, um morador do Rio de Janeiro, sofrendo as consequências da destruição que está o Rio de Janeiro, né, da insegurança e da crescente onda de violência no estado. E agora outro estado vai sofrer com a falta de médicos. Acabaram de me comunicar que, para reduzir gastos, vão diminuir o número de médicos nas UPAs de Fortaleza. E sabe o que é interessante? Ela falou que vai reduzir, né, a quantidade de médicos por falta de dinheiro, claramente. Só que muitos médicos estão sendo formados. Lula enche o peito para vir dizer que ele criou um monte de universidades. Por favor, se formem em medicina. Nós temos que ter muitos médicos. E aí? O que adianta você ter muitos médicos circulando em todo o Brasil? Tudo bem que tem algumas áreas que as pessoas não querem ir, justamente por causa de quê? Porque não paga, não tem os instrumentos para se trabalhar e ainda por cima é lotado. E você ainda é o errado da história. Então, o que adianta ter um monte de médico se você não tem o trabalho ou você não tem as condições para que esse profissional tenha um trabalho digno? Quem sofre sempre as pessoas. E que os que ficarem vão ter que resolver a sobrecarga. Para mim já deu. Chega. Foi a gota d'água em um balde já muito cheio. Eu desisto. Eu jogo a toalha. Na luta contra o burnout, não tem uma vitória possível. Não aguento mais sofrer os efeitos do sucateamento do SUS. Eu cansei de enfrentar sozinho a insegurança, a insalubridade, a falta de materiais, a precariedade trabalhista. E não estou falando aqui, né, deixando bem claro, que isso aqui é um problema. É óbvio que é. E eu vi, por exemplo, hoje um vídeo de uma mulher que estava sentada com falta de ar e não veio ninguém atender essa mulher para dar um oxigênio. E ela morreu na cadeira com falta de ar. O que significa que muitos médicos, e como ela mesma falou e relatou aqui, está sendo sucateado porque tem poucos médicos, muita demanda, não tem dinheiro, não tem... E aí acaba nisso. E assim, claro que todos esses problemas vai cair em cima desse médico. Porque, por exemplo, essa mulher morreu na cadeira sem ar. Vão cuidar o quê? Vão culpar quem? O médico que não foi atender essa mulher, mas ninguém sabe. Tem que se investigar, na verdade, o porquê que essa mulher não foi atendida. Mas aí é que tá, vai cair sobre o médico sempre. E não estou falando que essa pessoa não foi culpada de deixar essa mulher sem oxigênio, mas precisa entender o sistema, o que aconteceu para essa mulher não ter recebido atendimento na hora, né? Cansei dos policiais armados me exigindo atestado, de bandidos com tornozeleira lembrando que o meu nome completo sai na receita, de atuar em hospitais que não tinham nem lençol para as macas de pacientes, do eterno atraso de salário, de pegar sarna na cama dos repousos. Sarna, médico pegando sarna em cama de repouso, o que é isso? Ameaças de ser demitido se eu não passar na frente da fila o conhecido do vereador. Gente, é assim, a gente, óbvio, quando a gente vê uma situação dessa, como eu falei, acabei de relatar para vocês, a gente fica indignado, mas deve acontecer cada coisa com esses médicos, justamente isso, olha, você está sendo ameaçado porque você não vai passar na frente o amiguinho do vereador, ou do prefeito, ou de sei lá de quem. Esses médicos também sofrem muito, não só a população. Eu sou só um cara normal. Se eu levar um tiro ou se eu for esfaqueado, eu corro sério risco de morrer. Eu não suporto mais ter que pensar nisso todas as vezes que eu saio para trabalhar. Eu uso um jaleco, não um colete. Senhores fazedores de leis, não adianta nada formar mais médicos
sem oferecer condições mínimas de trabalho. Eu não consigo tratar um infarto apenas com abraços. Nem consigo curar uma pneumonia mandando as minhas energias positivas para os pacientes. Inclusive, veio agora na cabeça que eu fiz um vídeo para um outro canal meu dizendo que uma criança morreu no leito em pouco tempo porque tinha uma bactéria que causou a morte desse paciente e aí os médicos não conseguiram encontrar, né? Mandaram ele para casa. Aí depois voltou, e aí depois de um tempo ele piorou rapidamente e ele veio a falecer. E aí, claro que todo mundo xingou os médicos, não, porque o médico isso, porque o médico aquilo, porque os médicos também estão se formando, mas não estão tendo a qualidade que o sistema precisa. Então você forma os médicos a rodo, aos montes, mas não tem uma formação decente, esse médico não está preparado, e aí se acumula com todos esses problemas. Imagina você, um médico sem capacidade, num sistema de SUS falido. A população vai sofrer as consequências de fato. E não dá para eu fazer uma consulta detalhada se ficam esmurrando a minha porta e me chamando de vagabundo. É muito difícil para mim, que sou um grande defensor do SUS, não sentir um gosto amargo de derrota na boca ao sair. Mas eu não posso cuidar da saúde dos outros e esquecer da minha própria. Trabalhei na linha de frente durante toda a pandemia. Enfrentei o negacionismo como política de Estado. Há anos sou plantonista em longas e sombrias madrugadas. Isso me adoeceu física e psicologicamente. Foi tudo que eu conquistei. Sou apenas um indivíduo, não vou resolver todo o sistema sozinho. Então eu decidi que chegou minha hora. Enfim, eu vou me priorizar. Vou abrir meu consultório, meu curso. Eu quero praticar a real medicina e não somente aquela que dá. Acho que consegui pagar minha dívida por ser formado numa universidade pública. Diria até que paguei com juros altos demais. Já estou começando a pagar com a minha alma. E sabe o que acontece? Como ela mesma relatou aqui, né? Que ele vai abrir um consultório. E aí, em vez de ele prestar serviço público para as pessoas, agora ele vai abrir o consultório. E aí as pessoas que não têm como ser atendido no SUS, vai lá no consultório dele e vai pagar. E quem sofre, como sempre, gente, meu Deus. Preciso sair enquanto me resta alguma. Com pesar, digo adeus ao SUS. Essa é a despedida de um colega, Dr. Diego Vieira, que representa todos nós médicos que sempre buscamos o melhor atendimento possível para o paciente e para toda a sociedade. E ainda tem gente que fala que o SUS é maravilhoso. O SUS, se realmente o dinheiro fosse destinado ao que o SUS diz que prega, né, atendimento gratuito e tudo mais, que não é gratuito, a gente paga com imposto, vocês sabem disso, mas vamos colocar como gratuito, né? Aí talvez seria maravilhoso, mas é um descaso, é um caos. A gente sabe, e tem gente que ainda fala, mas o SUS é de graça. Sim, é de graça e você precisa ficar lá esperando. Enquanto você precisa entender por que o médico não vem te atender, por que o médico errou, por que o médico isso, por que o médico aquilo. É um acúmulo de coisas. Inclusive, teve um outro vídeo também, que postei lá no meu outro canal, que eu falo só sobre saúde, que eles fizeram um mutirão de catarata, né? E algumas pessoas ficaram cegas. E aí tem um áudio do médico dizendo que não era para a enfermeira trocar, sei lá, determinada peça, tal, porque eles precisavam agir rápido, porque eles tinham metas a cumprir. E é assim que o médico causa um problema no seu paciente, porque ele precisa de tempo e é coisa que ele não tem. O que ele tem é meta, como muitas empresas têm por aí, batedores de meta, e a medicina no SUS é assim. Óbvio que para o pobre que não tem dinheiro para pagar um profissional particular, como esse médico vai abrir agora uma clínica particular, o SUS é a única esperança que tem. Mas para isso, para que ele se torne algo bom para o pobre, precisa cobrar dos governantes, do Lula, do prefeito, do governador, de quem tiver que ser, do vereador, de quem que tem que cobrar? Todo mundo, porque tem que destinar suas verbas e os deputados e tudo mais. Façam isso, cobrem, mas votem de forma certa, senão isso nunca vai acabar. Tá bom? Então é isso, espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau!